Olá, amigos e amigas do Café com Espiritismo, aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria começamos agora mais um momento de reflexão. No episódio de hoje, nós continuaremos o nosso estudo a respeito da quarta parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres. E nós estudaremos a pergunta 937 a respeito decepções, ingratidão e afeições destruídas. Nós já havíamos começado essa questão no nosso último episódio e a gente vai prosseguir. Kardec, nesse momento, ele está questionando se não seria uma infelicidade nós lidarmos com decepções oriundas da ingratidão e fragilidade dos laços de amizade, a gente ser alfinetado ou ser espetado por aqueles corações que às vezes a gente esperava muito bem, que a gente fazia para eles o nosso melhor. Os espíritos vão pontuar que sim, é um motivo de infelicidade. Esse acidente da alma ele é doloroso, porém é de lastimar os ingratos e os infiéis, porque em verdade eles são muito mais infelizes do que a gente mesmo. Receber o mal de alguém é dolorido, mas praticá-lo é 1000 vezes mais complicado, porque além das dores das imperfeições, a gente vai construindo todo um cenário um pouco mais desafiador para nós mesmos. Por isso, de tal maneira, Jesus vai orar em favor dos nossos corações, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque seria os séculos que revelaria a nós outros a nossa infelicidade em não ter conseguido aproveitar o coração do divino amigo. A ingratidão, vão dizer os espíritos, é filha do egoísmo, porque representa esse fechamento da alma que não consegue perceber o outro e enxergar o outro coração. E o egoísta, dizem os espíritos, topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Aqui os espíritos trazem uma perspectiva curiosa para nós. A gente vai, por vezes, se ligando ao grupo de corações que nós vamos nos afinizando. E de tal modo, o egoísta, por sempre permanecer nessa faixa da vida, tão somente apegado a si mesmo, ele vai encontrando outras almas. E às vezes lidar com esses corações insensíveis pode ser desafiador, porque aí é o egoísta reclamando de outro egoísta. E como no item egoísmo vai ser dito por Fénelon, às vezes o egoísmo nosso ele vai amplificando-se por a gente experimentar a presença de outros corações nessa mesma direção. Só que ao mesmo tempo que pode reforçar, a gente pode começar a pensar, a refletir sobre esse quadro. A gente vai percebendo que tão somente reclamar dos outros por determinado comportamento não adianta. A gente vai sendo chamado a olhar para nós nas nossas dificuldades. E é nesse sentido, se a gente foi ingrato, às vezes o tempo vai nos ajudar a depurar o nosso pensamento e a nossa ideia para que a gente volte em determinadas circunstâncias e a gente possa agradecer. Não existe efetivamente ingratidão no universo. Existe gratidão tardia. Alguém tardará para agradecer. Mas, como vai dizer nos benefícios pagos com a ingratidão, não existe nenhum bem que a gente faça que fique em desperdício, porque são sementes sempre que a gente lança que a seu turno vão render frutos. Quando a gente lida com a ingratidão, os espíritos dizem assim: lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram paga por ingratidão. E aí, é claro, eles vão retomar aqui o Cristo. No nosso momento de ingratidão, nas nossas dificuldades em relação a essa presença do outro, faz-se indispensável lembremos daqueles que vanguardeiam o progresso. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. De tal maneira, às vezes a gente pode ficar assim com essa sensação de injustiça.
e devolver a Deus a condição de juiz, daquele que orienta, daquele que dá as sentenças, para nós é um alívio, porque carregar os outros debaixo das nossas sentenças é muito pesado e nos traz um sofrimento muito grande. Lembrar desses corações não é simplesmente para a gente comparar as nossas experiências, não se reduz a isso, mas diz respeito, sobretudo, a esse ato pessoal de conexão com aqueles que estão mais à frente, porque a lição que eles já viveram, que eles conseguiram exemplificar, para nós vai servir de combustível, de alimento, para que o nosso coração não se resfrie, para que a nossa alma não se petrifique. Seja o bem que houverdes feito, diz os Espíritos, a vossa recompensa na terra. E não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. O mais importante é compreender o nosso compromisso com o bem. Agora, como o outro recebe, aí já não é da nossa alçada, já nunca foi. Só que às vezes a gente acaba se colocando nessa posição de juiz. Na hora da injustiça, a gente já está pronto para sentenciar. E o nosso julgamento, ele é muito pequeno, porque a gente ainda não tem consciência de causa. A gente ainda não consegue perceber esse outro. E é por isso que vai se tornando indispensável nós compreendermos como aqueles que vanguardeiam o progresso agiram. O mestre, em percebendo a ingratidão, não deixou de cultivar. Aparentemente, parecia um insucesso tudo que havia sido feito, mas essas sementes sagradas ainda hoje, elas falam no nosso coração. O que o mestre nos dissera no ontem, ainda é voz presente na nossa consciência nos iluminar o presente. Apesar de ter passado um tempo, ainda o seu coração, as suas lições pulsam em nós. E é por isso que a gente vai sendo mobilizado a construir com a imortalidade, para que a gente não fique restrito a uma perspectiva tão somente atual, instantânea, e a gente desconheça esse espírito de sequência, porque a gente está em aprendizado. Nós vamos parar aqui nesse momento, a pergunta ainda prossegue mais um pouquinho, e no próximo episódio que a gente for comentar, a gente conclui essa pergunta 937 de O Livro dos Espíritos.